Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. Hoje a gente tem a honra de receber aí pela terceira vez, segunda vez presencialmente, o Rafael Mendes, que é CEO do grupo Vision One, que é um dos principais grupos, não só da oftalmologia brasileira, mas considerando todo o setor de saúde brasileiro, é um dos maiores grupos, já pode ser considerado. Então, assim, é um prazer muito grande falar com você, Rafael, você que tem vasto conhecimento em gestão, conhece a fundo o mercado da oftalmologia, vai trazer muitos insights aí para a nossa audiência, para quem já tem sua clínica, para quem quer montar sua clínica, para quem está pensando lá na frente como que vai ser o futuro da oftalmologia do mercado. A gente vai debater bastante sobre isso. Muito bom, obrigado pelo convite de novo, é sempre legal estar aqui, papo descontraído. E é legal ver, né, a gente já estava até revendo algumas entrevistas antigas, né, ver também a evolução da própria companhia, a evolução de vocês, né, até brinquei da última vez do estúdio e ver também o Oftcast crescendo é bacana. Show de bola. Bom, para a gente começar, eu queria lembrar que mais ou menos 2 anos atrás, nossa última entrevista, você passou aí um panorama do grupo para a gente, né, o grupo já estava grande naquela ocasião, mas eu queria entender como está o grupo agora, fazer um resumo das principais associações, né, desde a fundação até hoje, para a gente entender como que está a Vision One no momento. Não, perfeito, né? A gente começou o projeto em 2020, né? Só relembrando aí para os que já assistiram, né, nossos último podcast, mas começamos em 2020, julho de 2020, no CBV, que é um hospital em Brasília, junto com o Dr. Marcos Ávila, que é um nome bastante conhecido na oftalmologia, que é fundador do CBV e, enfim, ex-presidente também do CBO, um médico importante, com essa ideia de juntar formadores de opinião pelo Brasil, principalmente juntar os principais hospitais do Brasil, né, com foco em qualidade, que a gente fala, para ter, né, um grupo, uma rede, na verdade, de hospitais e clínicas oftalmológicas com os mesmos, né, com os mesmos valores, com esse objetivo de ampliar, né, a saúde ocular de qualidade, né. E logo em seguida, né, logo mesmo em 2020, a gente já fez a nossa primeira expansão, que foi com o Hope, lá de Recife. Junto em Pernambuco especificamente, a gente também expandiu, né, junto com a Associação do Santa Luzia, um hospital importante também de Recife. E aí com a Recife, né, com os 2 grandes hospitais em Recife, a gente queria expandir Pernambuco, continuar com essa expansão, é parte da nossa missão, né, continuar essa expansão com os hospitais referências, né. E a gente optou ir para o interior de Pernambuco, na cidade de Caruaru especificamente. Não sei quem conhece, mas sim, uma cidade muito legal e muito próxima de Recife, né? Mas uma realidade assim, bastante diferente em termos, né, de estrutura mesmo. A gente se associou a 2 clínicas muito conhecidas na cidade, né? A CEOFT e a ANEL, inclusive a própria ANEL, médicos do próprio Hope, né? Então isso que a gente acha, isso que é legal do nosso projeto, né? Os médicos que trabalham no Hope, né? A gente acaba tendo essas indicações entre os próprios sócios médicos, né? E a gente vai trazendo essa corrente positiva aí para trazer as novas associações. E aí, finalizamos as 2 associações, fechando aí Pernambuco com Recife, Caruaru e obviamente algumas cidades do Pernambuco também próximas a Recife, né? Com essas marcas Hope e Santa Luzia, né? Entramos no Mato Grosso, com o Hospital de Olhos de Cuiabá, o principal hospital do estado, o único hospital acreditado ONA do estado, que a gente conseguiu agora, né, a acreditação. E tivemos uma expansão também no estado de Mato Grosso, numa cidade próxima também, chama Várzea, né? Entramos no Piauí, Piauí via associação com o Vilar, que também é bastante conhecido, né, principalmente para os médicos que vão em palestras de gestão, né, o SBAL. O Vilar realmente sempre, né, os membros do Vilar estão sempre lá fazendo as palestras de gestão, um hospital incrível, que tem uma operação pequena também no Maranhão, mas, né, da família Vilar, que faz um trabalho muito bonito no Piauí, não só em termos de tamanho, mas também de qualidade, né? O hospital é um hospital realmente também um hospital acreditado na 3. Entramos no Maranhão. O Maranhão foi uma associação recente, foi ano passado, mas era um desejo antigo nosso, com o Dr. Guilherme Palácios. Guilherme Palácios, curiosamente, foi o primeiro médico que eu liguei quando a gente fez a associação no CBV, né? E aí ele até brincou, falou, não, calma, na hora certa a gente vai se juntar, e demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu. Principal hospital do Maranhão, em São Luís, né? E tem várias unidades também no estado. Entramos recentemente também no Espírito Santo,
4 associações, né, do Espírito Santo. A gente queria muito entrar em Vitória e região, mas a gente era uma região onde não tinha um hospital referência como outras capitais, né, tinha vários hospitais ali, né, e clínicas, né, na região. A gente conversou com aproximadamente mais de 10 hospitais e conseguimos aí fechar com 4, e viramos hoje a maior plataforma, né, de oftalmologia dentro da cidade. Entramos Rio de Janeiro, ano passado também. Rio de Janeiro é uma praça que a gente está há bastante tempo já estava tentando entrar no Rio de Janeiro há bastante tempo. Acho que numa das nossas conversas vocês falaram muito sobre isso. Mas a gente também, né, a gente não queria entrar por entrar, a gente queria entrar com o sócio certo, com o ativo certo. Então a gente conversou com bastante gente e chegamos aí com o Dr. Eduardo e o Dr. Gustavo, né, 2 médicos aí também bastante conhecidos, né, Dr. Gustavo ali, né, fellow não, né, doutorado lá no Canadá, né, na McGill, com o Bunier, e o Dr. Eduardo, doutorado, né, na Escola Paulista de Medicina, né, parceiro do Dr. Michel Fará, escrevendo um livro aí recente, que em breve vai ser divulgado. E a gente entrou numa clínica, não é um hospital de grande porte, como a gente costumava fazer, menor, mas com uma qualidade super alta, médicos realmente especiais, né? Sul, eu lembro que vocês estavam comentando também do Sul na nossa última conversa, né? Então, finalmente saiu a nossa entrada no Sul, em 2 hospitais em Itajaí e Balneário, né? Normalmente a gente vai para a capital, mas aqui foi uma conversa bastante interessante, um pouco diferente, mas a gente achou legal fazer esse tipo de associação. Também a turma, né, doutorado lá do Miguel Bunier também, se conheceram inclusive no doutorado na McGill, e a gente são as 2 principais hospitais da cidade. E aí faltou São Paulo, né? Então São Paulo é hoje a nossa maior operação. Obviamente a H-Olhos, que a gente até conversou, que é um ativo grande, né? Todo mundo conhece, né? Uma marca bem conhecida, um hospital, né? Não um, né? Mas vários hospitais ali de realmente muito de grande porte. E depois do H-Olhos a gente começou a fazer a expansão em São Paulo, com alguns médicos bastante importantes e complementares, não só em localização geográfica, mas também até a questão acadêmica e a questão enfim, né, de ativos que a gente achava que fazia sentido estar dentro, né, da mesma plataforma, né, incluindo o Laser ABC, Dr. Edmundo, Dr. Fernando, professores, né, lá da escola do ABC, né, faculdade do ABC. A Clinoft, doutora Denise de Freitas, né, Escola Paulista, né, a gente, Visoclínica, doutora Amêndola e doutor Malta, da USP, né, e doutor João, da Santa Casa. E por fim, né, também uma associação que a gente estava bastante tempo conversando, demorou um pouquinho, né, não foi fácil convencer, mas a gente conseguiu, que é o Dr. Michel e a doutora Ana, do CEOSP, né, que são também professores da Escola Paulista e pessoas, além de médicos incríveis, né, são ótimos empresários também, detalhistas, né, eu lembro nos contratos, me lendo cada detalhe, enfim, super interessante. Mais pessoas realmente têm sido ótimos sócios, ajudando, visitando as clínicas, dando sugestões, contribuindo, indicando novos colegas para se juntar ao grupo. E eu acho que esse é um pouco da beleza do grupo, né? Se a gente vai vendo um Michel que vem indicado pelo próprio Marcos Ávila, o próprio Michel indicando outras pessoas, né? A turma do oftalmos também vindo como indicação, já indicando outros também. Vilar nem se fala, um grande promotor nosso, né? Hope também, né? Indicando aí outros médicos, os médicos procurando nossos sócios. E a gente vai aos pouquinhos aí criando essa corrente boa aí e trazendo mais gente boa para dentro do nosso grupo. Não, parabéns pela trajetória, bem interessante, né, como a gente conhece muita gente na oftalmologia, entender assim, né, o perfil que vocês procuraram, realmente pessoas, além de empreendedores e enfim, pessoas que tiveram uma trajetória, né, bacana de construção, né, de uma clínica de sucesso, mas também pessoas muito acadêmicas, referências muitas vezes do ponto de vista científico, né, igual você falou, Ana Luísa Hoffing, Michel Fará.
Edu Novaes também, que é super amigo nosso, que você citou aí, enfim, muita gente realmente bacana, gente legal, né, e tô sentindo muito falta do melhor estado, né, que é Minas Gerais, que ainda não entrou no grupo. Poxa, Minas Gerais tem que ter um representante. Você sabe que, aliás, agora que você falou, eu esqueci, né, não esqueci não, né, ainda bem que não deu tempo, que tá na primeira pergunta, né, o Hospital de Olhos de Sergipe, você estava falando de referência, né, Dr. Mário Sulino, né, infelizmente nos deixou aí de maneira repentina, mas também muito conhecido no SBAL, né? Muito conhecido pela essa paixão por gestão, médico também, e é o principal hospital de Aracaju, né? Então, Sergipe também, não vamos esquecer do HOS. Mas aí, falando de Minas, né? É curioso que o Dr. Marcos Ávila é mineiro, né? Não sei se você sabe, né? E eu brinco com ele que a nossa primeira conversa foi em 2016, se eu não me engano, 2017, e demorou ali, né? Quase 3 a 4 anos para fechar, né? Então, quando eu falei para ele que a gente, né, a gente visitou bastante hospitais em Minas, ele falou assim, não, mineiro é difícil, né, Rafael? Eu falei, não é tão difícil, Dr. Marcos, né? Tem a velocidade deles, né? Então, vamos respeitar. Tem essa velocidade, vamos respeitar, mas acho que em breve a gente vai estar lá. A gente gosta muito da região. Eu, né, no meu projeto antigo, na Oncoclínicas, eu comecei em Minas, né? Então, eu gosto muito do estado, gosto do mineiro. Mas eu também sei que é um pouco, né, é um perfil de ser um pouquinho mais conservador, mas a vantagem também é que uma vez que ele pega confiança é muito leal. Então não sei se você concorda, mas eu acho que ele às vezes é um pouquinho mais cauteloso, vamos chamar assim, mas uma vez que pega confiança é um ótimo parceiro e em breve a gente vai ter novidades, esperamos aí mesmo. A leitura foi boa. E como é que a gente pode traduzir isso em números, assim, só pra galera que tá ouvindo ter uma noção, né? Porque às vezes a gente ouve, né, poxa, tantas unidades e tudo mais, mas, cara, quantos pacientes são atendidos, né, número de procedimentos, número de cirurgias, de consultas, pra gente entender realmente a robustez do negócio. Não, perfeito. A gente hoje, né, a gente está aí com mais de 50 unidades pelo Brasil, né, estamos com aproximadamente 4.500 pessoas, né, incluindo aproximadamente 1.600 médicos, e o resto, né, colaboradores, né, da clínica, lembrando que a gente começou com 250, né, então é um crescimento realmente bastante alto, né. Mais de 3 milhões de procedimentos, né, beirando aí quase 1,5 milhão de consultas, então assim, realmente foi um crescimento muito, muito rápido. Que é muito legal, por um lado, né, compartilhar esse crescimento, mas por outro lado vem o desafio de você manter qualidade, né, que acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também, né, mas assim, é um desafio, né, de você deixar, imagina, a gente tinha antes, né, Dr. Marcos como sócio, né, e obviamente o nosso investidor, né, que é a XP Investimentos, né. Hoje em dia a gente tem mais de 60 sócios, né? Como é que você mantém eles informados? Como é que você extrai o melhor de cada sócio, né? Como é que você deixa eles, né, motivados e engajados em fazer a nossa companhia estar sempre melhor? Como é que você pega a opinião deles, né? Escuta as críticas deles? E isso vale também para colaborador, né? Então, acho que o nosso maior desafio é isso, né? Crescer é desafiador, mas eu acho que manter a qualidade, manter os sócios motivados, manter os colaboradores engajados, manter os médicos felizes, acho que esse é o nosso maior desafio e daqui para frente vai ser cada vez maior mesmo, né? Vai ganhando uma escala que exige uma complexidade de gestão maior, mas exige também um desafio maior aí de estar sempre observando esses fatores. É bem bacana, você falou 1.600 médicos, né? Então a gente tem cerca de 17 mil oftalmologistas no Brasil, então quase 10% dos oftalmologistas de alguma forma atuam dentro do grupo, né? Então, isso realmente diretos, né? Fora às vezes indiretos, enviando exames, por exemplo. Ou fazendo uma cirurgia só, né? Cirurgia normalmente eles são cadastrados, né? Então tem né? Tem registro, né? Obviamente Sim. Na cirurgia eles têm que passar por todo o nosso compliance, né? Todas as regras, né? Mas indicação, por exemplo, é muito comum, né? Até em São Paulo, mesmo amigo meu teve um problema, né? E ele falou, eu tô indo na H-Olhos, né? Eu falei, por quê? Porque o meu oftalmo, que é de uma clínica particular, indicou, falou, né? Pronto-socorro vai na H-Olhos, vê lá o que é, se for muito grave a gente vê em seguida o que faz. Mas esse é um médico que às vezes não está dentro dessa conta, mas acaba de certa forma usando os nossos serviços também, que tá tudo certo. Ou às vezes pede um exame, né, e não tem um aparelho, faz um exame no grupo e volta no médico. Exatamente. Né? Interessante. E assim, a gente sabe que o mercado da oftalmologia ele é complexo, né, ele era muito pulverizado, vocês estão, né, fazendo esse processo de consolidação, tem outros grupos fazendo um processo semelhante de consolidação.
Como que a Vision One se posiciona nesse mercado, né? Quais estratégias que o grupo usa para se diferenciar? Qual é o diferencial da Vision One no mercado da oftalmologia? Não, perfeito. Acho que a primeira coisa, quando a gente montou esse projeto, e eu acho que um dos motivos de eu ter aceitado entrar nesse projeto, né, foi com quem que eu estava, assim, o que era o projeto, qual era o objetivo do projeto e quem estava com a gente nesse projeto. Então, acho que o primeiro diferencial que eu vejo do nosso grupo, né, não sei se é um diferencial, mas acho que uma vantagem, que é difícil falar, né, comparar com outras, eu prefiro não ficar me comparando, mas falar, acho que talvez os nossos pontos que nós julgamos ser fortes, né, ou serem importantes, né, coisas que a gente investe bastante tempo e que a gente acredita serem importantes para dentro do sucesso da nossa empresa. Acho que o primeiro ponto é a questão dos nossos fundadores, né, ou dos nossos sócios, né, que normalmente são fundadores das empresas que a gente se associa, né. Então, ter certeza que a gente tem pessoas, né, que são construtivas, né, então sócios que vão querer, que não querem simplesmente, não estão numa fase de entrar no projeto pensando em vender a empresa, né, acho que assim, acho que eles querem sim construir algo maior. Né? Então, todos os sócios que se associaram conosco, todos, eles continuaram sócios, né? Receberam uma participação, né? Trocaram a ação de uma empresa local para uma empresa nacional. Né? A Vision One é dona de 100% de todos os hospitais e clínicas, né? Do grupo. Então, eles são sócios do todo. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. A qualidade dos nossos sócios, né? E não só a qualidade do ponto de vista, né, ético, médico, empresarial também, né? Mas uma coisa que a gente valoriza muito é a harmonia. Então, se você olhar a nossa sociedade hoje, claro, sempre tem, né, discussões, sempre tem momentos, né, de discussão e que a gente acaba discordando em alguns pontos, mas é tudo muito harmônico. A gente tem um grupo, né, até brinquei da última vez que a gente conversou, a gente tem um grupo de WhatsApp com literalmente todos os sócios. E todo mundo pode colocar o que quiser, não tem moderação de um grupo, né? E às vezes tem, né, às vezes comentários bons, às vezes comentários não tão bons, mas ali o espírito, eles sabem que a gente erra, mas que o espírito é que a gente quer melhorar, a gente quer, né, tem os nossos valores de valorização do médico, valores de valorização da qualidade, né, valores de crescer, mas crescer de forma sustentável com qualidade. Então, isso acho que é um grande ponto, a qualidade dos nossos sócios, essa harmonia entre sócios e o engajamento dos sócios, não só olhando a produção local, mas também compartilhando a experiência que eles têm como empreendedores, né, num grupo, né, numa rede nacional de hospitais, né, onde cada vez mais eu vou precisar desse conhecimento. Né. Segundo ponto, a qualidade dos hospitais. Se você olhar nossos hospitais hoje, a gente classifica lá dentro, internamente, né, com centro cirúrgico, a gente classifica como hospital, e é raro a gente ter clínica com duas salas, né, normalmente a gente tem mais salas, né, até uma questão de estratégia de custo efetivo mesmo, né, e até a agenda do médico, né, facilitar também o melhor uso do tempo do médico, mas se você olhar hoje, a gente tem mais ou menos 15 hospitais nossos, né, e aí o resto são clínicas, né, sem centros cirúrgicos, às vezes salas de pequenos procedimentos, mas sem centros cirúrgicos, né. E você olha ali, a gente tem 12 hospitais dos 15, eles estão ou acreditados, né, ou enfim, acreditação nacional, né, ou acreditação internacional, no caso Quemento, né, que é a acreditação canadense, ou eles estão em fase final de acreditação, né, e para quem não entende muito de acreditação, né, a acreditação é um processo super difícil, complexo de fazer dentro do hospital, né, requer uma série de mudanças de processo, coletas de indicadores, né, e aí tem obviamente auditoria, né, independente para a gente ganhar o processo. É um processo que normalmente quando o hospital não é acreditado, demora por volta de 2 anos, né, entre 18 meses, às vezes até 3 anos, se o hospital tem um nível de organização, né, um pouco não tão organizado do ponto de vista de gestão de processos, né, assistenciais inclusive, né, e segurança do paciente. A gente ter 12 de 15, né, e os outros 3, talvez os outros 3 ou são muito recentes, né, entraram muito pouco tempo no grupo, então ainda tem um trabalho ali de estruturação, ou tem alguns casos que a gente está mudando de local, né, a gente está expandindo, não tem mais por onde crescer, a gente deve mudar o local, então não adianta nada credenciar um local, depois de 6 meses eu mudar, então é melhor já mudar para um novo local. Quase 80% dos nossos hospitais, né, com acreditação de qualidade, né? Isso significa segurança do paciente, segurança para o médico. Então, esse é acho que um outro diferencial
né? Um ponto muito forte que a gente tem muito orgulho de hoje ser uma das empresas da saúde brasileira com o maior número de hospitais acreditados, né? E uma equipe de qualidade, quase 20 pessoas no Brasil. E fazendo qualidade, não qualidade para ter o selo ONA, né? Ou para ter o selo Qmento, ou selo JCI, enfim, não importa. A gente faz qualidade para a gente... todo o processo, quando a gente faz, às vezes, eu participo, inclusive, quando tem, né, o encerramento, que eles colocam pontos positivos e negativos, eu mesmo faço questão de participar e anoto, né, os pontos. A gente acredita que a qualidade é um processo de aprendizado. É um processo que eu vou poder ver que eu não estou tão bem, não dá para ser bom em tudo, né? Onde eu vou ver as fragilidades que a companhia tem como tanto a parte de processos assistenciais, segurança e como gestores, e cada ano eu quero, né, tá melhorando, né? Então acho que esse é um segundo diferencial importante. Terceiro ponto que eu gosto de destacar aí tem que vender o peixe pro meu lado, né? Eu acho que é a qualidade de gestão, né? A gente conseguiu montar uma equipe, a gente conseguiu juntar, né? Obviamente os hospitais, né? Dada a qualidade dos hospitais que a gente se associa, a gente já herda, vamos chamar assim, quando tem uma associação, muitos gestores, né? Com muita experiência em oftalmologia e gestores, né? Muito bons, né? Até por acaso, não é por acaso que os hospitais são os maiores hospitais do Brasil. Mas a gente conseguiu trazer uma equipe nova, né? Gente de outras grandes empresas de saúde, né? Entre Unimed, Fleury, DASA, enfim, grandes empresas, né, de saúde, com uma maturidade empresarial muito maior, e juntar essa turma, né, junto com o pessoal, né, das clínicas, e a gente fazer uma companhia única aí, com uma cultura, implementando cultura ágil, que é o que a gente tem, e todo mundo junto. Então, em resumo, eu acho que é isso. Eu acho que a qualidade dos nossos sócios, qualidade dos nossos médicos, harmonia dos nossos sócios, qualidade da nossa gestão, qualidade dos nossos ativos. E aí esse balanço de tudo isso, unindo isso aí tudo, acho que faz da gente ali uma companhia que eu tenho muito orgulho de estar aí desde 20 liderando e de ter esse time todo e esses sócios, enfim, trazendo esse projeto nosso que eu acho que, por enquanto, espero que continue tá indo bem. Muito interessante. E eu imagino que para se tornar competitivo, um dos diferenciais também é a adoção de tecnologia, emprego de tecnologia, inovação. Eu queria saber quais são as iniciativas do grupo nesse sentido, se existe alguma iniciativa utilizando telemedicina, inteligência artificial, de que forma a tecnologia ajuda o grupo a ser mais competitivo? Não, perfeito. Essa pergunta é interessante, né? Eu falo, né? Eu sou um apaixonado por inovação, né? Faço bastante investimento anjo, né? Você conhece até alguns colegas nossos, né? Que faz. Hoje né, no Sírio-Libanês, eu estou no Comitê de Tecnologia e Inovação também, que eu tenho tido uma experiência muito interessante, né, de uma outra complexidade, né, dentro da saúde, mas um hub ali de novos projetos interessantes. E quando a gente montou, a vantagem de a gente ter montado, né, a Vision One, assim, vamos dizer assim, ter essa visão de fora, né, entrando e construindo, a gente não construiu a Vision One para ser um negócio de curto prazo, né, um voo de galinha que a gente fala. A gente construiu para ser um negócio de longo prazo. E se você e o mundo de hoje não dá para você não viver, não imaginar uma empresa no longo prazo sem ter um investimento pesado em tecnologia, né, sem ter uma estrutura importante de tecnologia, não só tecnologia, mas inovação junto, né? Então acho que aí vamos falar de coisas mais concretas, né? A gente tomou uma decisão difícil nossa, depois de quase 1 ano e meio, 2 anos de projeto, de ter um prontuário eletrônico próprio. Né? Então a gente estudou vários prontuários, né? Foram mais de 10 prontuários que a gente estudou, né? Fora os prontuários que já estão nos nossos hospitais, né? Contratamos uma consultoria, né, importante, né? Uma consultoria global, que é a Accenture, para nos ajudar nessa escolha, né? Que a gente chama de software selection, né? E decidimos fazer o nosso próprio prontuário. Isso estou falando de dezenas de milhões de reais de investimento. Para um hospital pequeno ou mesmo um hospital grande de oftalmologia é muito dinheiro. Para um grupo, né, para uma rede de 50 unidades, ainda é um investimento pesado, mas é um investimento possível. Isso significa o quê? Significa que hoje, se a gente precisa fazer algum tipo de, por exemplo, né, alguma adaptação, algum ajuste, né, para o uso desse prontuário, ele é muito mais rápido do que eu simplesmente pegar um prontuário de mercado, né, e ter que fazer os ajustes e adaptar para a oftalmologia, né? E a decisão da gente ter feito isso é isso. Tem prontuários muito bons para pequenas clínicas, tem prontuários já muito bem maduros para grandes hospitais, mas a gente não enxergou ainda os prontuários específicos para oftalmologia, por exemplo, com que tem as peculiaridades e o fluxo oftalmológico. Então, esse foi o primeiro grande investimento que a gente fez,
e já mais de 70% dos nossos hospitais já rodam, né, dentro do nosso próprio prontuário, né, e a gente vai aos pouquinhos virando esses hospitais e aprendendo, né. Todo hospital tem, né, um tem SUS, outro não tem, outro tem o convênio que, né, faz, né, faz o faturamento de uma maneira, outro faz de outra, né, tem médicos, mesmo fluxo de médicos, então a gente cada vez mais a gente vai aprendendo e vai ter que desenvolver. E o segundo ponto de tecnologia que eu acho que vale a pena destacar é que a gente, né, isso eu tô falando de prontuário eletrônico, então assim, né, a gente chama de front office, né, na frente, né, a gente optou por, no back office, ter todo o nosso back office em nuvem. Por quê? Porque a nuvem é o futuro, né? Não tem o que falar. A internet cada vez melhor, né? A nuvem permite você fazer atualizações, né, de maneira muito mais rápida, né, do que, né, fora dela, né? Mas a gente não queria a gente não queria uma solução de nuvem que fosse adaptada, né? Porque hoje muitas soluções, né, para quem é leigo de tecnologia, aparentemente está na nuvem, mas não está. Né, porque ela, na verdade, ela está na nuvem, mas ela não é o que a gente chama nativa da nuvem, né? Ela é adaptada para uma solução de nuvem, né? E a gente optou, né, por usar o ERP, né, que é o sistema de gestão da Oracle, que é um sistema que nasceu já, né, na nuvem, né? É um que a gente chama, né, um native, né, um cloud native, né? Então ele já é nativo de nuvem. E a gente foi a primeira empresa da saúde brasileira a ter todos os processos de back office, né, todos os processos administrativos de ponta a ponta em soluções nuvem. E muito legal, né? Então a gente, agora, muito tempo, né, mudando, para fazer isso precisa mudar processo, precisa, né, também investir em integração. A gente tem uma equipe de mais de 50 pessoas de tecnologia hoje que a gente centraliza principalmente, né, em Recife, mas é isso. Acho que agora com isso a gente é duro, né, é doloroso, né, fazer esse tipo de implementação, né. Não é fácil, você vai ver a gente, né, toda unidade pequena, grande, é difícil, mas é o futuro e a gente acha que aos pouquinhos a gente vai conseguindo, tem muito benefício, né, você ter dados padronizados, ter os indicadores de maneira fácil de você adaptar, e para o médico, né, trabalhar em nuvem é outro mundo, né, ele pode estar viajando e mesmo assim poder acessar os dados do paciente, poder, né, eventualmente fazer, né, consultas, por exemplo, ajudar colegas que estão, né, de outras cidades. Então essas são as duas grandes, acho que, investimentos que a gente fez em tecnologia, e fora, obviamente, outros sistemas, né, sistema de DP também que a gente usa, né, um sistema de nuvem também, toda a parte de tax também a gente usa um sistema nuvem, a gente está agora com um sistema de gerenciamento de cirurgias também, operando, todo integrando dentro do nosso, né, do nosso sistema, né, que chama Kevise, e junto com a Oracle, e aí, enfim, digital e uma série de soluções. E acho que o motivo também da gente ter... Aí você fala, mas por que você não fez tudo dentro da... né? Por que você não fez o seu prontuário e o administrativo junto na mesma solução? Porque a gente acreditava que a gente precisava ser... uma frase meio... enfim, meio piegas, mas acho que vale. Assim, a gente precisa ser melhor do mundo no que a gente faz. Eu não ia conseguir ser melhor do mundo em RP. A RP tem a Oracle, né? Tem outras empresas aí também muito fortes fazendo RP. Prontuário, para oftalmologia, eu tinha essa oportunidade, porque não tinha nenhuma solução para isso. Tax, tem muita gente fazendo impostos, né, muito bem. Tem muita gente fazendo gestão cirúrgica muito bem. Tem muita gente fazendo outros, né, DP, mesma coisa. Então, por isso que a gente optou por ter esse, né, um Oracle ali com pouca customização, mudança de processos, prontuário, e aí todos os sistemas que a gente chama auxiliares junto. E tudo em nuvem, para dar essa agilidade e ajudar, inclusive, no futuro da empresa. E vocês vão colocar esse prontuário de vocês no mercado ou não? Essa é uma pergunta que a gente até, curiosamente, a gente teve um hospital grande, inclusive, que um médico atendeu nos nossos hospitais e falou, nossa, tem que trazer para cá, né? Eu acho que não está na hora ainda, tá? Eu não quero levar para o mercado a solução sem ela estar realmente bastante madura e sem a gente não ter virado, né, a gente fala integrado e implementado o nosso prontuário dentro da nossa própria realidade. Então eu brinco com o pessoal, a gente tem que primeiro fazer todas as besteiras dentro de casa, ter todos os problemas dentro de casa, ter os nossos médicos nos ajudando a fazer as correções caso necessária, né, ter todos os bugs, né, arrumar tudo, uma vez que a gente está, né, bem redondo, né, as integrações, aí sim é a hora da gente ir para o mercado. E entender também a realidade de algumas clínicas, né? Porque eu acho que o nosso sistema ele é bem robusto, ele é bem parrudo,
né? Imagina a complexidade de um H-Olhos, de um Hope, né? São hospitais Vilar, são hospitais com muito volume, são hospitais enormes, né? Com um volume de pacientes muito grandes e uma complexidade muito grande. Será que precisa de um sistema dessa complexidade numa clínica pequena, entendeu? Aí você fala, não, você pode montar uma versão light, né? Me falaram. Eu falei, pode, mas eu preciso focar, né? A gente precisa priorizar tempo aqui. Então, primeiro vamos resolver nosso problema de casa, vamos trabalhar, vamos fazer nossas... Recuperar essas dezenas de milhões investidos. Exato. Aí, botar um SaaS no mercado aí. E daqui a pouco a gente faz um SaaS, entendeu? Legal. Você ajuda a gente a achar investidor. Muito bacana. E assim, uma das coisas que me deixa mais curioso é em relação a realmente essa complexidade que deve ser integrar tudo isso. Porque são pessoas de diferentes backgrounds, hospitais diferentes, claro que tem ali todos muita qualidade, mas igual você falou, poxa, são 60 sócios. Então assim, como realmente conseguir dar um padrão, criar uma cultura Vision One e garantir uma excelência, uma qualidade, uma padronização em todos esses hospitais que estão inseridos em contextos muito diferentes, assim. Deve ser um desafio muito grande, imagino. São desafios, é um desafio grande, né? Até porque, né, quando a gente fala de padronização, né, é muito complexo você falar de padronização, porque o Brasil é muito complexo, é muito diferente. Até vocês mesmos aqui, né, devem ter recebido um monte de gente de diferentes locais do Brasil. E tem, né, a gente sempre fala, tem gente que tem gente de diferentes regiões do Brasil que tem práticas médicas diferentes, né, e não quer dizer que são piores ou melhores, são simplesmente diferentes. Então, às vezes a gente padronizar excessivamente significa a gente perder oportunidades. No final das contas, deixa eu tentar refrasear aqui, a gente consegue chegar no mesmo lugar, às vezes por 2 caminhos e na mesma distância. Ou às vezes distâncias parecidas, vamos chamar assim. Então, às vezes, o estresse que a gente tem, né, de padronizar excessivamente as coisas, ela é muito maior do que os resultados que você tem. Dito isso, o que a gente tenta fazer dentro da companhia, né? Então, vamos falar primeiro de cultura. Cultura, para mim, é uma das coisas mais importantes que uma empresa tem e provavelmente uma das coisas que mais... um fator essencial que ninguém olha. Não é que ninguém olha. Poucas pessoas dão o valor necessário para a cultura e, para mim, é um dos fatores principais para falhas dentro de grandes redes que se juntam. É o fator que provavelmente causa, né, o não sucesso de redes que são formadas. Né? Porque cada um vai montando. Porque cultura é difícil, é chato. Cultura é que nem educar filho. Você precisa falar, filho... faz aqui. Aí ele vai lá 2, 3 dias e faz errar de novo, né? Aí você, filho, não pode fazer isso. Aí você vai, entendeu? Até que ele vai crescendo, né? Alguma hora, espero que ele, né, que ele siga, né? E não segue, e mesmo falando todo dia, às vezes ele não vai, né? E cresce e depois ainda faz 70% do que você ensinou e 30% ele acaba fazendo um pouco diferente. Então, assim, cultura é um trabalho realmente de treinamento, é um trabalho de conversar com as pessoas, é um trabalho de reforçar os nossos valores, né? No caso da Vision One, a gente fala, nosso propósito, a gente usa o círculo de ouro, né, dentro da cultura. Nosso propósito é cuidar de pessoas, né? E aí pessoas a gente fala, né, nós temos que cuidar dos pacientes, claro, o paciente sempre no centro do cuidado, mas eu tenho que cuidar do médico, eu tenho que cuidar de nós mesmos, colaboradores, né? Um dia um colega não está legal, o que está acontecendo, né? E temos que cuidar também dos acompanhantes, muitas vezes, que tem um papel fundamental até no próprio tratamento, né? Então, cuidar de pessoas e seus sentidos é o nosso propósito. E aí os valores que a gente tem, né, que vem da palavra cuidar, né? Então, cuidar, o C de somos corretos, o de somos unidos, o I de somos inclusivos, o D de somos dedicados, o A de somos ágeis e o R de somos resolutivos. Por que eu estou contando isso? Porque a gente de propósito fez alguma coisa que fosse fácil das pessoas, né, memorizarem, lembrarem, e quando elas fazem as ações delas, eu sempre falo, você fez uma ação, pensa se isso está de acordo com, isso é uma ação de ser correto, de ser inclusivo, eu estou quebrando alguma desses valores que a gente acredita, então não faça, né? Tá na dúvida, não faz, né? Então, a parte cultural é um pouco disso. Treinamento, né? A gente tem a gente tem ferramentas também, né, de avaliação de cultura que a gente faz anualmente, tem avaliação de satisfação de colaborador que a gente faz semestralmente via metodologia Employer Net Promoter Score. A gente tem, né, treinamento de cultura, a gente tem canal de denúncia, né? Se alguém viu algum desvio de ética, algum desvio de conduta, um canal independente
para poder denunciar eventualmente desvios éticos, né, de forma independente, né, de acordo com o que tem de mais moderno em termos de práticas de governança, né. Então a gente vai criando a cultura, treinando e monitorando para ver se as pessoas estão seguindo, né. Segundo ponto, né, você falou de integração de sócios, né, por exemplo, né, esse é um desafio grande, né, porque é normal, né, a gente tem vários sócios diferentes, perfis diferentes. O que a gente tenta fazer é pecar talvez na transparência. Então todos têm acesso a mim e todos os líderes sabem exatamente quem são os líderes da companhia. A gente faz uma reunião mensal com eles, né, que a gente chama de comitê de sócios, uma reunião curta de uma hora, entre 1 hora e 2 horas, né, normalmente 1h30, né, temas abertos. Então a gente, na verdade, a gente sugere normalmente um tema, e se algum sócio não, eu queria que mês que vem você falasse sobre relação com convênio, não, eu queria falar sobre, né, como é que tá a engenharia clínica. Então é um tema aberto. A gente tem bastante transparência, a gente, né, divide os números, divide os desafios, a gente pede opinião, eles participam do planejamento estratégico, né? Claro que um tem níveis diferentes de engajamento, mas a gente tenta ser o mais transparente possível e tentar engajá-los mesmo que eles possam colaborar. E isso acaba gerando a relação de confiança, né? E a relação de confiança acaba gerando, né, coisas muito positivas de contribuições mesmo, né? Então acho que essa relação de sócio é um pouco disso, é criar transparência, mas ter alguns tipos de rotinas, né, que você faz, né? Eu mesmo tento ligar para os sócios, visitar as unidades pelo menos uma vez. Eu ia quase todo mês, né, mas agora com 50 tá difícil, né? Então a gente pelo menos uma vez por trimestre visitar as unidades e gastar bastante tempo tomando café, jantando, almoçando, conversando, escutando, né, falando, né? Eu falo, é uma boca e 10 ouvidos, né? Então escutar mais do que falar, anotar e ter uma mente aberta para escutar os nossos sócios, que são pessoas importantes. E aí a parte de processos, a gente tem as batalhas, eu falo internamente, a gente tem que escolher as nossas batalhas. Então a gente, né, na holding, nós temos uma holding enxuta, né, uma holding de aproximadamente aí hoje 12 pessoas, estamos indo, acho que para 15, 16 pessoas agora. Então uma holding enxuta, 16 pessoas para 4.500 pessoas, assim, é bastante pouca gente. Porque o nosso papel na holding não é falar o que as pessoas têm que fazer ou padronizar, né, ter que padronizar tudo ou tomar as decisões pela ponta. O que a holding tem que fazer é o que eu deveria ter, que a gente chama de diretriz. Então, por exemplo, o que é diretriz de assistência? Tem uma diretoria médica, né, junto com um enfermeiro, um diretor clínico, a nossa própria diretora médica, né, doutora Mina, que tem lá, que decide que esses 3 ou 5 ou 10 itens são diretrizes nacionais, né? E tem diretrizes de protocolos, alguns protocolos têm diretrizes, novamente não vem da holding, vem de um grupo de médicos, normalmente 10, 15 médicos que definem, né, esses protocolos, né, cada um de uma região, para exatamente todo mundo ter essa visão, né, de cada olhar importa mesmo, né. E aí a gente vai, aí financeiro a mesma coisa, o que eu quero padronizar? Nossa diretoria financeira falou, esses 5 itens aqui é padronizado, né, plano de contas, contabilidade, gestão de indicadores, né, gestão de caixa, isso aqui é a diretriz. O resto é muito mais trabalhoso eu padronizar. O resultado, o esforço é muito maior do que o resultado que vai trazer, né? Óbvio, compras a gente tenta ter diretrizes de compras, né? Até para ter ganho de escala, né? Mas de novo, não é só ganho de escala. Acho que a relação com o fornecedor não pode ser uma relação só preço-volume, né? A gente estava discutindo muito isso com alguns fornecedores que a gente tem. É uma relação de treinamento, é uma relação de apoio ao médico, é uma relação de, né, tem que sair dessa relação só preço-volume, sabe? Isso que a gente tenta falar bastante. Mas é isso, acho que o desafio é isso, é escolher as brigas, e muita comunicação, criar as rotinas, e ter paciência, porque é difícil. Não, muito legal a explicação. E agora eu queria tocar num assunto que é uma grande dúvida mesmo de muita gente que está se formando agora, né? Acaba que a gente tem muitos alunos que estão saindo da residência, saindo do fellow, às vezes estão querendo montar um próprio consultório ou então decidindo se vão né, trabalhar numa grande clínica que já existe e tudo mais. Então eu queria saber, assim, você que enxerga esse mercado de uma forma um pouco mais ampla, né? Se você acha que ainda existe espaço para alguém que quer montar um consultório ou uma pequena clínica, né? E enfim, de forma independente, né? E como a Vision One se relaciona com esses pequenos consultórios, pequenas clínicas, né? Como que é essa relação, né, entre um grupo muito grande e um consultório independente, né? E como que você enxerga isso para daqui a 5, 10, 15 anos?
Não, perfeito. Aí eu volto, né, no início da conversa, né? Por que ter entrado nesse projeto, né? Porque as pessoas que a gente se associou são pessoas que são fundadores. Eles já tiveram a pequena clínica, que virou 2, que virou 3, que é a casinha, que comprou a casinha do lado, que cresceu, que montou a de cima, aí ficou pequeno, mudou de local. Então, né, todo hospital nasce de uma pequena clínica, né? E a gente nasceu pra gente, né, a gente fala, ampliar o acesso de qualidade de saúde ocular, né? Então, a gente ampliar o acesso à saúde ocular de qualidade. E para você fazer isso, né, claro, tem espaço para todo mundo no mercado e é impossível você fazer isso sozinho, né? Então, às vezes, a pequena clínica, né, ou a clínica independente, ela é parte do ecossistema, é uma parte importante, né? E, às vezes, eu não vou conseguir chegar em todos os lugares na velocidade que eu quero, né? E mais que isso, às vezes tem perfis de pacientes diferentes, tem perfil de médico, né? Tem médico que prefere atender na clínica dele, ter o espacinho dele. Já tem médico que já não tem esse perfil, já prefere ir para um hospital maior, já tem menos, vamos dizer, dor de cabeça, né, de gestão, entendeu? E o que a gente tenta fazer é, dentro desse ecossistema, né, dentro dessa complexidade do sistema de oftalmologia, a gente poder apoiar todos os perfis, né, de médicos, né? Então, aquele médico que está querendo montar o consultório dele, né, tem um desafio hoje de credenciamento, né, todos sabem, né, mas tem um mercado de pacientes particulares que vai estar aí, né, e talvez ele vai poder fazer um bom trabalho, ele vai, né, criar a clientela dele, ele vai vai criar uma certa reputação ou ser especializado em alguma coisa que faz sentido, talvez ele ter o consultório particular dele, mas esse consultório particular dele, talvez ele precise de um exame que é um equipamento muito caro que para o volume dele ali não faz sentido ele ter. Ele vai fazer exame no nosso hospital e a gente vai apoiá-lo e talvez ele precise de um especialista que ele não saiba, né, que vai precisar de um especialista de um tratamento integrado ali, a gente vai ter um médico ali que ele vai poder apoiar, ele vai querer participar de uma pesquisa que a gente tem o nosso centro de pesquisa. Ele vai querer operar em um hospital, a gente vai dar as condições para ele operar no nosso hospital, né? A gente os nossos hospitais são abertos, né, para corpo clínico, né? Então, em resumo, o nosso objetivo é o quê? É tentar trazer, né, desde o começo, expandir, trazer boas práticas de gestão, expandir, né, ter equipamentos de ponta, ter processos bem estruturados, ter acreditação, segurança do paciente, e ter uma série de serviços que eu possa apoiar o médico que quer, né? Desde o médico que criou o hospital e está querendo se associar, é um perfil. Tem o médico jovem que está crescendo, tem até casos até de médicos que estão, né, os hospitais estão crescendo, falando, não está na hora, talvez não seja na hora de se associar agora, entendeu? Dá uns 2 anos, vamos fazer uma parceria aqui primeiro, entendeu? Ou você não quer abrir naquela região que eu tenho que focar aqui, infelizmente a gente tem que focar, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Vai lá você naquela região, daqui a pouco você né, junta a gente. Então, tentar, eu acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que tem espaço para todos. Eu acho que cada médico tem que entender que desafio que ele quer, né? Ser empreendedor é ótimo por um lado, porque pode ter retornos muito bons. Por outro lado, né, você como empreendedor também sabe, né, você acaba gastando muito do seu tempo com gestão, você acaba gastando muito do seu tempo com problemas que às vezes são problemas, né, não tão difíceis de resolver, mas que tomam muito tempo, né, e você poderia estar usando o seu tempo fazendo outra coisa, né. Você precisa investir, você precisa ter dinheiro, e esse dinheiro investido não necessariamente vai retornar na velocidade que você quer, você vai ter que abrir mão de comprar coisas para você poder reinvestir no hospital, né? Eu lembro das histórias de alguns empreendedores que vendiam carro para botar no hospital e tomava dívida, e, enfim, né? Mas pode ser muito gratificante, sim, depois de um período. O meu ponto é, o que te motiva? Né? O que você quer? Né? E a gente está aqui para te apoiar como você quiser. Se você quiser, né, ter o nosso hospital apoiando só na área de alta complexidade, a gente apoia. Se você quiser ser parte do nosso corpo clínico, a gente te apoia. Se quiser que a gente te ajude, a gente, né, a gente faz questão dos nossos, né, gestores e médicos participarem de vários congressos. Na SBAL a gente dá várias aulas de gestão também, não tem problema nenhum. A gente quer compartilhar boas práticas de gestão, facilitar a vida do médico que quer ser empreendedor. Porque no longo prazo a gente vai se cruzar de alguma forma. Vai ter alguma coisa que a gente vai precisar se cruzar. E acho que esse é um pouco do que a gente quer para o mercado, né? A gente não quer ser destrutivo. Você não vai ver, dificilmente você vai ver, né, você não vai ver a Vision chegando numa praça para,
né, tomar mercado. Eu quero fazer um belo hospital que o paciente vai querer no meu hospital, que o médico que tem a sua clínica vai querer operar lá. Acho que é um pouco o que a gente tenta fazer e na prática são as ações que a gente tem feito aí nas regiões que a gente está. Vocês vão ver, a gente não tem feito nada a não ser investir em equipamento, crescer, expandir e ter uma competição, né, ter colegas na praça e é uma relação saudável aí com as praças que a gente está. Não, e você mencionou algo assim que é bem relevante, que são os desafios de gestão para quem está querendo começar um consultório, né? Porque a gente tem uma formação na medicina e na residência que é muito deficitária nisso, assim, né? A maioria dos médicos mal tem uma educação financeira mínima, assim, que dirá entender de gestão, contabilidade. Eu mesmo fui aprender isso na cara e na coragem quando a gente abriu nossa portinha, não sabia nada, o que era um Simples Nacional, um lucro presumido. Vai entender isso, né, na hora que precisa abrir um consultório, montar um negócio. Então, realmente é complexo e a pessoa tem que saber que ao empreender, férias não vai ser férias de verdade, vai acontecer de te ligarem, vai acontecer de você ter que resolver pepino durante férias. Embora eu ame muito o que eu faço, eu não tenho muito final de semana, o tempo todo você tá meio trabalhando e não tá, às vezes você tá, parece que você não tá, mas você tá trabalhando, ao passo que se você às vezes só vai lá, trabalha e tal, claro, você vai ter seus pacientes, você vai às vezes ficar com um paciente complexo, que vai tirar o seu sono, mas é diferente, né? É diferente. E falando um pouco assim do médico que se associa, não um médico que é sócio de uma clínica que se associa, mas um médico que trabalha num hospital do grupo, numa clínica do grupo, né? Às vezes um médico que está precisando de uma atualização, um médico recém-formado que está querendo um plano de carreira. De que forma a Vision One contribui com a formação, a atualização dos médicos? Existe algum programa de educação continuada para esses médicos? Existe algum plano de carreira também para os jovens que estão entrando aí no grupo? Essa pergunta é boa. A gente, desde o começo, né, quando a gente começou o projeto, uma coisa curiosa, né, eu verifiquei que a maioria dos hospitais que a gente se associou, e mesmo os que a gente olhou, né, que analisou, a gente olhou mais de 250, 300 hospitais, né, pelo Brasil, né, então, finalizamos, né, a associação de 20, né, é legal que cada um que a gente conhece, a gente acaba aprendendo um pouquinho. E uma coisa que para mim foi curioso é que a maioria dos hospitais não tinha uma área dedicada para o médico. É curioso isso, né? Se o médico é tão importante, por que ninguém tem uma área dedicada para o médico, né? E a gente criou, né? Algumas até tinha ali uma pessoa, né? Mas não tinha um departamento, uma área, realmente um time, uma equipe focada no médico. E a gente criou o que a gente chama de Núcleo de Acolhimento Médico, né? O NAM. E o objetivo desse núcleo basicamente tem vários objetivos, mas eu acho que um principal objetivo é deixar o médico satisfeito e feliz dentro da organização, e por isso que a gente mede, né, os NPS, né, a satisfação dele semestralmente, né, melhorar a agenda dele, então que ele tenha uma agenda mais inteligente, né, ou seja, se é um cataratólogo que tenha uma agenda mais específica de cirurgia, se é um glaucomatólogo que, né, tenha, e que se aquele médico que gosta, o geral que gosta de prescrever, né, óculos, que ele tenha essa agenda, né, então a gente faz esse trabalho. Tem um trabalho, além desse, o trabalho do NAN de tirar dúvidas, né, os médicos sempre reclamavam que, para mim, né, no começo, Rafael, é muito difícil, assim, eu contribuir com o hospital, porque se o equipamento está quebrado, eu tenho que falar com uma pessoa. Se meu horário veio errado, eu tenho que falar com outra. Se eu estou precisando de um equipamento novo, eu tenho que falar com outra. Se o teto do consultório está pingando, né, eu tenho que falar com outra. Se faltou, o sistema travou, é com outra. E aí eu dou uma opinião para essa opinião foge, né? Ninguém me dá uma satisfação. Então também a gente criou esse papel fundamental, centralizando ali todo o relacionamento do médico. E um dos papéis do NAN também é ter certeza de que a gente consegue, que a gente chama de consultorias, né? A gente faz consultorias para alguns médicos para que eles tenham. A gente começou agora a implementar, né, um projeto super complexo, como você pode imaginar. A gente trouxe até algumas pessoas da própria indústria, né, para nos ajudar a estruturar esse projeto, mas que a gente possa estar dentro, junto com o médico, do lado dele, ajudando ele a tomar algumas decisões de dia a dia mesmo, né? Então, doutor, né, por que você opera de
terça de manhã? Será que não faz sentido, dado a sua especialidade, operar de quinta e terça de manhã tem uma demanda grande por consulta? Doutor, dentro do consultório eu estou percebendo, né, que quando você fala de uma maneira muito técnica, talvez, desse termo. Será que não faz sentido? Então, eu sinto que, né, tem alguns procedimentos que não tem tanto, né, vamos fazer um treinamento aqui, talvez, desse procedimento, que talvez você não está tão confortável, vamos trazer um colega aqui para te explicar, tal, né, então a gente faz esse trabalho de estar junto com ele. Junto com isso, o NAN organiza os eventos científicos, né, ou os eventos, né, médicos, né, que é estudo de caso, que a gente, não o NAN, né, mas a área, né, de diretoria médica em geral, né, que a gente chama de Academia Vision One, né? E tem os eventos, normalmente agora estão sendo mensais, né? É aberto a público, tá? Então, qualquer um, não precisa ser da Vision One, pode qualquer um entrar. Tem tido uma adesão bem alta, eu tô achando, fiquei bem feliz, né? Que é um custo, né, atrelado, e a gente, esse custo, adoraria que ele virasse conteúdo, com mais pessoas impactadas por esse conteúdo, né? E a gente tem que trazer os nossos, não só os nossos maiores especialistas, mas também especialistas de mercado, né? Em geral, e então esse é outra parte que a gente faz junto com os médicos, né, no nosso corpo clínico aberto, então esse estudo de casos, né. Além disso, a gente tem trabalhado também a questão de pesquisa, obviamente como vários professores de várias universidades estão dentro do nosso grupo também, então a gente tenta ali trazer, a gente centralizou o que a gente chama de PENSE, né, pesquisa, ensino e experimentação, né, nome dado aí do Dr. Mauro Campos, professor da Escola Paulista. Então a gente brincou que a gente pegou o nome da ideia dele, não tô pagando royalty, não vou pagar também, mas ele já liberou, falou que informalmente ele já liberou para usar esse nome. E a gente tenta ali também trazer dentro do PENSE, né, divulgar para os médicos que queiram fazer algum tipo de pesquisa, queiram fazer algum tipo de estudo, né, a gente dá todo o caminho das pedras, né, vamos chamar assim, a gente vai, se precisar da indústria, a gente chama a indústria, se precisa, né, de estatístico, ou precisa de editor, então toda uma verba ali também para a gente fazer essa gestão, né, já fizemos aí vários estudos, 11 publicações, né, 4 artigos científicos, então estamos aí aos pouquinhos engajando, né, então essa parte de educação, né, mais acadêmica também, que a gente acha importante. E aí vem a sua pergunta, né, a última parte da pergunta, que é a carreira médica. E carreira médica é um negócio que a gente, né, eu também antes, né, na oncologia, de onde eu fiquei 7 anos, a gente conseguiu estruturar um programa de carreira médica na época na empresa, que inclusive está até hoje lá, e a gente tem orgulho de ser uma das pessoas que desenhou ali, junto com uma consultoria, né, global ali, a carreira médica. Quando eu entrei aqui na Vision One, eu queria fazer uma coisa similar. Mas para fazer uma coisa similar, a gente estava num momento que a gente ainda estava com uma massa crítica ainda, vamos dizer, pequena. Então tinha algumas ideias de como fazer essa carreira médica, mas a gente estava com uma massa crítica, poucas regiões. Então a gente optou por primeiro aumentar a massa crítica, ou seja, ter mais regiões e mais médicos para que a gente pudesse fazer um programa que fosse, vamos dizer assim, que abrangesse não todas, mas uma maior parte das realidades, né, realidades nacionais mesmo, e que pudesse impactar um número maior de médicos. Dito isso, a gente já desenhou nosso programa, o ano passado foi um ano inteiro, um projeto estratégico nacional, liderado pela doutora Mirna, que é a nossa diretora médica, então a gente já tem desenhado o nosso plano de carreira médica, ficou muito legal, depois a gente pode depois de divulgado, até acho que talvez valha um podcast, acho que é bem inovador, eu acho que na oftalmologia não tenho conhecimento de alguém que tenha feito algo similar, outras especialidades sim, né? Mas ficou muito bem, acho que tá bem legal. E agora é o desafio de implementar. Então a gente está agora passando pelas aprovações finais e esperamos que a gente tenha a carreira médica em breve aí também. E aí você convida a doutora para mostrar que eu acho que vale a pena. É um negócio bem diferente, bem inovador. E que vai ser e que eu acho que foi um pedido dos próprios médicos, principalmente dos mais jovens, né? Desse desafio. Isso que eu ia mencionar, acho que é uma coisa que a pessoa procura, né, um plano de vida, digamos assim, cara, eu vou entrar no hospital e vou ter essa perspectiva, né, eu acho que isso é muito interessante, assim, é como se fosse o cara consegue projetar e se imaginar ali na frente, aí faz mais sentido para ele estar ali, né, senão ele fica assim, puxa, será que eu vou ficar aqui tanto tempo, será que eu vou conseguir construir uma história aqui, mas quando ele tem já um norte, né, eu acho que é bem legal.
Agora você imagina a complexidade de fazer isso, né? Então, assim, ainda mais com um número alto de médicos, que seja uma coisa boa, né? A gente não quer fazer um programa... Eu quero fazer um programa que seja bom pro médico, né? Então é um negócio... E é muito sensível também, né? Estou falando da carreira de um profissional, né? Então ainda mais médico, que é uma profissão bem... Muitas vezes muito específica, né? O médico se especializa em alguma coisa, né? Então a gente tá tentando fazer alguma coisa que seja realmente muito, muito bem estruturado, desenhado, e que seja muito positivo. E que a maioria dos médicos possam aderir, porque o que a gente quer é isso, né? A gente queria eles poder contribuir. É tão complexo que é uma coisa assim que na medicina é uma coisa que falta muito, né? Às vezes em alguns locais mais remotos, assim, né? Falando até de saúde pública mesmo, é difícil levar os médicos para esses locais porque não existe um plano de carreira dentro do SUS bem estruturado, né? Diferente de cargos de públicos de direito, da parte de direito, por exemplo. Então é uma coisa que falta mesmo na medicina, que dirá na parte privada. Então eu imagino que é super complexo e se vocês conseguirem executar, acho que vai ser um ponto bem, bem, bem interessante assim, pro grupo. Falando um pouco de tendências futuras, assim, né? O que você vê, né, no mercado da oftalmologia nos próximos anos? Quais desafios que você já está, né, enfrentando? Oportunidades que você enxerga, né? E, assim, os próximos grandes objetivos da Vision One como grupo, assim, o que você poderia dizer sobre isso? Mais setorial, assim, você acha? Ou mais mais micro mesmo? Não, eu acho que duas coisas, né? O panorama da oftalmologia como um todo, se você acha que esse processo de consolidação vai aprofundar muito, se você acha que daqui 10 anos vão existir poucos... Sim, esses grandes grupos vão estar bem grandes mesmo e as poucas clínicas, né? Assim, e o que você acha de que tem de oportunidade nesse mercado? Falando de Vision One também, como que você enxerga os próximos passos da empresa, assim? Tá, vamos falar um pouco, então, começando pelo macro, tá? O macro, eu sempre tenho às vezes eu até fiz uma palestra, foi na SBAL, acho que se eu não me engano, sobre isso, né? Eu lembro que eu tava não sei se eu já contei esse caso, acho que a última vez eu não contei esse caso do meu check-up, eu cheguei a contar ou não? Não, acho que não. Mas enfim, então, se contei, eu repito, não tem problema. Mas eu lembro, tem um caso curioso, eu tenho um check-up, né, com o meu médico, né, faço todo ano. E aí ele deu lá um monte de exames e não tinha nada relacionado a olhos, né? A oftalmologia, a saúde ocular. Eu falei, doutor, ótimo, vou fazer esses 300 mil exames que você me pediu, tá tudo certo. Agora, será que vale a pena fazer alguma coisa relacionada à oftalmologia, né? Claro que eu faço, né? Até mais do que eu deveria, né? Em todas as unidades eu tento, às vezes, usar os serviços até como experiência do paciente, né? Ele falou assim, mas você tá com algum problema de enxergando mal? Você tá com dor no olho? Você tá com algum problema? Eu falei, não tô, mas eu também não tô com dor no peito, não tô com dor na minha barriga, né? E você me pediu exame do coração, exame da barriga, né? Um monte de exame de sangue, que eu também, né? Então você vê, né? Olha a oportunidade que a gente tem, né, dentro da oftalmologia. Aí você pergunta para os seus colegas, né, vocês não que são médicos, mas os seus colegas não médicos, né, quando você foi na oftalmologia a última vez, né? Eu mesmo estava, até o Dr. Mauro Campos fez hoje um post muito legal sobre, né, a necessidade da criança em visitar a oftalmologia. Eu lembro quando eu descobri que eu precisava usar óculos, foi numa brincadeira com um colega meu de colégio, né? Eu desde pequeno fui um bom aluno, acho que fui. Espero que não tenha alguma professora minha mas acho que fui um bom aluno. E eu sentava na frente, então não tinha tanto problema de visão, né? E aí eu tava com um colega meu lá mais no fundão da classe lá, botei o óculos dele de brincadeira e falei, nossa, o que é isso aqui? Né? E aí fui descobrir que eu tava com miopia, né? Então, e eu na teoria com uma família, né, esclarecida, né, com classe média, enfim. E descobri por acaso, né? Por quê? Né? Porque, não sei, né? E aí você vê, por exemplo, regiões, né? A própria Caruaru, por exemplo, dá um exemplo prático aqui. Não sei se você sabe, mas Caruaru não tinha um vitreófago na cidade. É uma cidade gigante, né? Assim, a cidade em si é uma cidade comercial, né? Tem um fluxo grande de pacientes, não tinha um vitreófago. Nós fomos, né? Compramos lá o primeiro vitreófago da cidade. Então, assim... olha quanta oportunidade tem na oftalmologia, tanto a parte de prevenção, a parte básica, né, de quanto na parte de alta complexidade mesmo, né? Quantas cirurgias de, sei lá, lentes intraocular multifocais, por exemplo, não estão sendo, né, implantadas porque
né? Porque talvez não tenha alguém tentando criar um produto, né, para um paciente, entre aspas, SUS, né, um paciente que hoje usa os serviços do SUS, que poderia, mas teria condições eventualmente de ter uma lente, né, mais sofisticada, que vai resolver o problema dele, mas talvez ninguém criou uma solução, né, financeira que faça esse custo caber no bolso desse paciente, né, sem desvalorizar médico, sem, né, fazer honorários, né, que não sejam decentes, né, respeitando os honorários, mas com um custo que seja acessível, né, ou condições financeiras que sejam acessíveis, né. Quantas pessoas têm ainda erro, né, quantos locais no Brasil, cidades principalmente mais, né, afastadas das capitais, que ainda não têm especialistas, né. Enfim, então tem muita oportunidade na oftalmologia. Se você olhar indicadores, né, e aí vocês devem ter isso muito melhor que eu, mas indicadores que a gente vê de números de cirurgias de várias especialidades e casos de especialidades comparando com outros países mais maduros, a gente está muito abaixo em vários, né, e tem indicadores até assustadores, né, de, sei lá, detecção de glaucoma, por exemplo, né, que é super baixo, né, é uma doença, né, silenciosa e irreversível. Então tem uma série de oportunidades que a gente tem que trabalhar. E eu falo, e aí esse é um exemplo que eu falo do meu check-up, e outro exemplo que eu gosto de mencionar é o poder, por exemplo, né, da mídia. Então, da mídia, na verdade, vamos lá, deixa eu tentar refrasear, eu vou dar um exemplo direto, né? Olha o efeito do Thiago Leifert, né? Que aconteceu, né? E da esposa, né? Então, assim, os dois, né? Estavam, todo mundo conhece esse caso, né? Da filha com... Retinoblastoma. Isso, ainda bem que você falou o nome técnico, porque... E de repente eles fizeram um post que deu dezenas de milhões de pessoas. E sabe o que aconteceu na prática? Não sei se você sabe disso. A minha esposa é oftalmopediatra, então, ela falou que foi uma loucura. As nossas clínicas, né, assim, as clínicas da Vision One do grupo estavam com filas de meses. E tinha locais com agenda vazia, né? A gente criou, inclusive o oftalmopediatria é um negócio que a gente, né, uma área que a gente gosta muito, né, a gente valoriza bastante. E a gente fez expansão, não tinha médico, não tinha local, assim, com um post, né? Olha o efeito de uma mídia viral, né? Em conscientização, né? E agora ele fez lá eles fizeram, né? O casal fez agora também a campanha junto com a própria Escola Paulista, né? O pessoal do GRAAC. GRAAC também. Então, assim, gente, né? O que precisa a gente fazer aqui, né? Ou seja, olha quanta oportunidade que a gente tem, né, de tentar realmente conscientizar mais pessoas para terem esse tipo de... ter acesso a essa informação sobre, né, sobre as doenças oftalmológicas, né? E também quando você pensa em oftalmologia, muita gente pensa em óculos, né? Gente, óculos é nada, né? A oftalmologia é muito mais complexa, né? A gente entra na plástica oftalmológica, né, que também pouca gente conhece, né? E por aí vai, enfim, tem bastante coisa para a gente fazer. Mesmo, né, aparelhos de diagnóstico, acho que tem muita oportunidade também de né, equipamentos cada vez mais modernos, que tem regiões que não tem alguns equipamentos. Então acho que tem, no modo geral, eu sou muito otimista, né? Aí você fala das redes, né? Hoje nós temos, você falou, 10% dos médicos, né? Talvez um pouco menos que isso. A gente estima que a gente deve ter, sei lá, 7% de mercado, tá? 7, 8% mais ou menos. É nada. Tem muita coisa para fazer, até porque a gente espera também ajudar o mercado a crescer, exatamente por ser uma rede, poder ter condições, né, a gente quer sim aumentar, né, a gente tem um trabalho de PR muito forte, de conscientizar e aumentar a pizza, é isso. Então eu falo para as pessoas, assim, alguns médicos falam, porque os grupos, assim, gente, se for bem trabalhar, os grupos vão ajudar todo mundo. Porque a gente vai focar também em fazer conscientização, a gente vai investir dinheiro em marketing, e o meu marketing não vai gerar para mim só, o meu marketing de conscientização vai gerar para o mercado como um todo, né? Se mais pessoas sabem, né, que existe tratamentos, né, de lentes, né, multifocais de catarata, né, tratamentos de personalização de refrativa, tratamentos especiais aí de antiogênicos, né, falar mais sobre doenças que hoje ninguém fala muito. Não vai todo mundo pro nosso hospital, né? Eles vão para os vários hospitais que existem, né, na cidade. Então, acho que tem bastante coisa. Então, eu acho que ainda tem, né, a gente está só em 10 estados, né? 9 estados mais do Distrito Federal, então tem ainda bastante região. Cidades mesmo, né, fora as capitais, tem no interior dos locais, dos estados onde a gente focou em capital, ainda tem o interior todo, né? Que a gente quer sim ir para o interior. Tem muito médico bom pra gente apoiar, tem muito empreendedor aí crescendo, jovem também, que nem você, querendo
apoio. Eu acho que, assim, tem muita diversão na oftalmologia ainda, assim. Eu acho que tem bastante coisa para fazer. Não, poxa, muito legal entender esse papel do grupo não como um concorrente apenas, mas alguém que está querendo fomentar esse mercado, aumentar esse mercado e beneficiar todos, né? E não apenas olhando assim para o próprio umbigo, né? Eu acho que isso faz muito sentido, isso que você falou, de, poxa, é um grupo que tem poder para investir em conscientização, isso vai beneficiar todo mundo e de forma indireta. Muito legal. E já encaminhando aí a parte final da nossa entrevista, eu queria falar um pouquinho sobre, né, assim, conselhos mesmo para os jovens que estão aí ou querendo empreender ou querendo, né, enfim, melhorar como médicos e gestores para um dia poder liderar um grande grupo como esse. Que conselhos que você poderia dar para essas pessoas? Né, se puder dar alguma sugestão de livro, que eu acho que é legal também, e falar um pouco pessoalmente, assim, o que você acredita, assim, as principais inspirações para você como gestor da Vision One e as principais filosofias suas aí como gestor? Essa pergunta é uma pergunta pra gente ficar uma hora respondendo aqui, né? Então, esse negócio de conselho é complicado, né? Assim, porque, de novo, somos pessoas muito diferentes, né? Então, mas eu, assim, algumas coisas eu acho que vale a pena compartilhar algumas experiências minhas mesmo, né? E tentar ver se isso faz sentido para algumas pessoas, né? Eu acabei caindo na saúde por acaso, né? Não é que eu fiz engenharia, né? Fiz engenharia na USP, né? Minha pós-graduação fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, na Harvard. E eu falei, eu entrei em engenharia falando, eu vou fazer engenharia para ser gestor, para depois entrar em oncologia, para depois liderar um grande grupo, né, criar um maior grupo, né, ajudar a criar o maior grupo de oncologia do Brasil, depois ajudar a criar o maior grupo de oftalmologia. Não tem, assim, as coisas foram acontecendo, né? Então, acho que, assim, às vezes, acho que a primeira experiência que eu quero compartilhar com as pessoas, eu sempre me cobrei muito. E, às vezes, né, e planejei muito. Então, tenta se cobrar um pouco menos e planejar um pouco menos, porque vai ter muita reviravolta aí nessa sua carreira ainda, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Acho que as coisas vão acontecer, mas para as coisas acontecerem, você tem que estar pronto, né? E estar pronto significa, sim, continuar focando, né? Ir atrás de conteúdo, educar, né? Buscar ali as melhores, né? A formação, né? Para o seu objetivo, se é empreender, né, se é gerir um hospital, se é gerir uma pequena clínica, buscar ali dentro, né, tem tantas instituições de ensino, tantos locais de maneiras de aprender, né, buscar e sempre nunca parar de aprender. Eu mesmo estou sempre indo para cursos, sempre falando com colegas, e acho que é isso, é um pouco disso também, não é só também, né, ir lá fazer aula, né, acho que é viver também um pouco as realidades que você quer viver. Então, eu quero ser um gestor, faz todo sentido talvez trabalhar eu quero ser gestor de um grande grupo, por que não trabalhar então durante um período num grande grupo, né? Até para poder, eu quero ter uma clínica minha, e eu quero dessa clínica talvez virar um hospital, vai trabalhar no hospital, vai entender o que é um grande hospital, vai entender as melhores práticas, né? Não sei se as melhores, mas vai entender práticas de gestão, vai conviver com pessoas, né? Então, eu acho que isso é importante, estar pronto, né? Outra coisa que eu acho que é importante, que muita gente... eu acho que a gente não dá tanto valor como a gente deveria, tá? Que é relacionamento. Então, eu brinco, né? Assim, a gente tem hoje, tava até um colega, né? Que na época de oncologia, ele tava num setor, né, totalmente diferente, né? Mineração, totalmente diferente, né? E eu, na época, era um gestor, eu trouxe ele pra saúde, né? Acabou de virar diretor de um grande hospital, né? Ele conta, cara, eu nunca entendi como é que você, né... me tirou da mineração para vir fazer na saúde, né? Eu falei, porque eu enxerguei que tinha uma oportunidade, perfil. Onde eu quero chegar? Na época, ele era uma pessoa que estava lá trabalhando pra gente. Hoje é um grande diretor de um grande hospital. Não tem como não ter uma relação nossa, né? Uma relação que eu possa precisar dele, ele possa precisar de mim. E sabe que daqui a alguns anos, talvez, ela vai precisar de novo de ajuda e você, e assim você vai montando o seu network, né? A sua rede de relacionamentos, né? Isso vale para gestão, vale para medicina, vale para, né? Eu acho que... E aí, às vezes, a gente está, né, num cargo, né? E a gente quer... Agora eu sou o presidente do grupo, então eu vou
tratar as pessoas de uma maneira, né, eu sou superior. Daqui a pouco essa pessoa vira presidente de um grande grupo também, talvez você precise dela, de um fornecedor seu, né? Então, resumo da história, crie relacionamentos, né, de longo prazo, trate as pessoas de uma maneira igual, independente do cargo que ela está hoje, invista, né, e cultive esses relacionamentos, né, porque ainda mais no mercado de saúde, que ele é muito... Ele é um mercado bastante pequeno, né, enfim, é restrito, né, porque é muito específico, né, então o mundo vai dar voltas, vocês vão se cruzar várias vezes, então, né, tenta fazer relações ganha-ganha, não tenta... Né, se você faz uma ganha-perde, daqui a pouco também o mundo dá voltas, a gente vai lembrar dessas ações. Então acho que é basicamente isso, não se cobre tanto e não planeje tanto, porque esteja pronto para, né, mudanças, porque vai acontecer. Estude muito, seja com instituições, livros, pessoas, né, busque contato com, né, e vida real do que você quer fazer no futuro, para saber se é isso mesmo que você quer, né? Eu quero ser presidente de um grande grupo. Vai lá num grande grupo para ver se é isso mesmo que você quer, né? Não é, né? Não cai na armadilha de ir porque os outros acham que é legal. Vai sentir mesmo. E por fim, acho que crie bons relacionamentos. Acho que com isso aí já tá 50% tá dado o livro. Relacionamento é tudo. Faltou uma sugestão de livro, algum livro aí mesmo fora de gestão, algum livro que você tenha lido, que você recomenda, que você recomendou um da cultura da Netflix, que eu acabei comprando e gostei muito lá na época do outro episódio. Algum livro, alguma coisa? Eu tenho um livro que eu gosto, assim, um livro que eu li recentemente, que eu tô gostando muito, e tem muito a ver até com a fase que a gente tá agora, que chama Mentalidade do Fundador. É um livro até escrito foi feito em parceria com a Bain Company. Vou anotar. Né? Por que eu tô achando esse livro interessante? Tá? Porque ele conta muito dessa questão da criação de grupos, né? Ou criação de grandes empresas, e como quando o fundador, né? Quando o empresário, o empreendedor, ele se afasta do dia a dia, a empresa perde propósito, e perdendo propósito ela perde valor, e muitas vezes o fundador tem que voltar muitas vezes, ou, né, para trazer enfim, a empresa fica sem alma, né? E eu falo assim, né, a gente está crescendo tão rápido, eu não quero que a nossa empresa perca a nossa alma, nosso propósito. Então tem uns casos bem interessantes ali de como, né, não deixar casos bem específicos, né, um livro escrito por consultores, né, então eles gostam de muito dados, muitas coisas. Então é um livro que para mim eu tô gostando bastante, assim, acho que vai ser bem divertido aí para quem tá querendo empreender, porque tem muito caso de vida real, assim. Mesmo quem não entende muito de administração vai se divertir com os casos de sucesso e insucessos que o livro... Eu tô no finalzinho agora, mas tô gostando. Acho que é um livro bacana. Pô, muito legal. Foi um papo muito bom, como sempre. Queria agradecer aí por ter aceitado mais uma vez o convite. Todo ano a gente vai atualizando aí, porque a história é incrível, eu admiro muito, então eu gosto de ouvir. Para mim, tá ouvindo aqui em primeira mão antes de todo mundo é sempre um prazer. Então, obrigado pela presença. Não, estamos disponíveis, sempre um prazer estar aqui com vocês, atualizar e conversar aí e sempre esses eventos, né, essas oportunidades que a gente tem de falar com o setor como o de oftalmologia, tentar, né, falar um pouquinho do que a gente acredita é muito importante. Convidar todo mundo, a quem quiser, né, tá junto com a gente nessa missão, porque, como eu falei, acho que nossa missão é ampliar a saúde ocular do Brasil e tem muita coisa para fazer, a gente não vai conseguir fazer sozinho, então quanto mais gente vai engajada aí junto com a gente, vai ser muito bom. É isso, pessoal, obrigado por acompanhar a gente, esse foi o Oftcast.